criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Por que Jesus tinha que aparecer nesses últimos dias? A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Amor divino. Irmã Aparecida cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Quando o amor de Deus atinge o coração, não existe nada que o separará. Todo aquele que já foi comprado pelo grande autor da redenção, ele muda a vida do vil pecador, ele traz a paz e a consolação. Quando o amor de Deus atinge o coração. No Senhor, ele faz amar ao mais vil pecador. Ele é quem nos mostra aqui na terra todas as virtudes lá dos céus. Ele é quem transforma para perfeição, ele ilumina a vida do cristão. Quando o amor de Deus atinge o coração. Quando o amor de
seu lugar. Graça soberana vem lhe encontrar para quebrantar toda a dureza que existe em cada coração. Ele é quem transforma no poder de Deus, vence toda força e toda tentação. Quando o amor de Deus atinge o coração, quando o amor de Deus atinge o coração. Porque tinha ele, Jesus, que aparecer nestes últimos dias, meus irmãos ouvintes. Uma certa feita, o profeta desta era, conversando com um rabino, ortodoxo, por certo, ele tem a religião dos judeus. Eles não creem em três pessoas distintas, porque eles têm a fé de Abraão. Eles têm a fé correta. Apenas não tiveram seus olhos abertos para saberem, aceitarem a Jesus como Messias, que para eles e para todo cristão é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aquela conversa terminou num desafio. Porque o rabino reprovou o profeta desta era, reprovando a nós os gentios. Ele disse ousadamente: vocês, os gentios, são pagãos. O profeta de Deus, irmão Brana, perguntou para ele: por que você diz isso, rabino? Ele é um homem profundo nas Escrituras, preparado por linhagem. Ele é capacitado dentro da fé judaica. Então ele respondeu: é porque vocês dividem Deus em três partes, e isso é paganismo. O profeta concordou com isso. De fato, é paganismo. Dizer que Deus são três pessoas distintas, três deuses, três personalidades. Mas aí foi a vez do profeta. Depois de afirmar: rabino, eu não faço isto. Eu não faço isto. Eu não divido Deus em três partes. Agora, por favor, me mostre onde Jesus, aquele que foi crucificado lá em Jerusalém,
que nós cremos como Filho de Deus, o Emanuel, me mostra onde Jesus falhou em ser o Messias. Sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar. Começou a chorar e disse: se eu pregar estas coisas, eu vou mendigar o pão. O profeta disse: Rabino, eu preferiria comer bolacha com água à margem de um rio do que ter meu nome no livro de ouro dos homens aqui. Pois bem, meus irmãos, isso tem a ver com a hora presente em que nós estamos vivendo. Por que ele, Jesus, tinha que aparecer nestes últimos dias? Essa pergunta está na mensagem A Festa das Trombetas. E existe uma pergunta nesse instante que é ousada, que responde a quaisquer especulação, qualquer interrogação a respeito deste fato tão grande que Jesus veio novamente e foi rejeitado. Por que tinha ele que aparecer nesses últimos dias? Em primeiro lugar, para ser rejeitado. E ao ser rejeitado, ele estaria selecionando a sua noiva, a sua esposa querida. É através da rejeição unânime da maioria é que Deus seleciona. Você não viu, no caso de Abraão com Ló? Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Deus seleciona exatamente desta forma, sendo rejeitado. Jesus perguntou uma vez para os seus 12 que ficaram de uma multidão: vocês também não querem ir? Aquela situação estava selecionando. Você precisa acordar para isso, porque existem situações em sua vida, na vida do crente individualmente falando e da igreja, do ministério, que é justamente para Deus selecionar. O profeta afirma isto, é de propósito, para que possam tropeçar os nominais apenas, os incrédulos, os manufaturados, possam tropeçar. É de propósito, assim afirma o profeta de Deus. Então, a pergunta volta à tona. Por que tinha ele, Jesus, que aparecer nestes últimos dias? Para aqueles que estão pregando erroneamente que Jesus já veio, existe uma resposta aqui. E para aqueles que estão esperando Jesus vir, também existe uma resposta. Porque a verdade está no meio, está no centro. Jesus já veio. Por isso estamos no alarido. Já veio espiritualmente. O profeta mostra isso tão claro. Veio espiritualmente, não fisicamente. Ele, Jesus,
a pessoa de Jesus. Não pisará aqui. Antes do milênio, ele encontrará sua noiva nos ares. Isso é Bíblia e a mensagem. Porém, ele tem vindo espiritualmente. E ele veio no dia de Pentecostes. Só que ele, o Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo na igreja, usou a cada mensageiro das eras em porções. E agora ele usou o mensageiro da hora, deste dia, manifestando o ministério do Filho do Homem. O ministério tríplice, Elias, Filho do Homem, e sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. T.L. Osborne, tão querido pelo mundo evangélico, afirmou, nós temos escrito dele, Deus andou na terra novamente através de um homem chamado William Marion Branham. Ele foi criado nesse ministério. Ele aprendeu a cura divina nesse ministério. Por não ser predestinado, ele não foi até a terceira puxada, até a terceira etapa. Um grande homem, um grande servo de Deus. Então, por que tinha ele, Jesus, que aparecer nesses últimos dias em uma forma absoluta? Quando o profeta de Deus está falando sobre Elohim, revelando os pensamentos de Sara lá dentro da tenda, logo mais ele virava as costas para o auditório e revelava vidas e mais vidas que estavam ali naquele auditório, enfermidades, tumores, problemas em geral. Ele fazia exatamente aquilo que foi feito na tenda com Abraão. Qual é a dificuldade, meu irmão? Nós não vamos sair do centro, porque os que partem para a tonteria da esquerda. De maneira alguma. Ele tem vindo, sim, senhor. E me admiro muito de não saberem que ele veio no Pentecostes. Depois disso não teve outra descida. A nuvem no rosto de Jesus vem a vindicação, o testemunho desse século, o testemunho dos 7 anjos mensageiros que formaram aquela nuvem, deixando todo mundo inexcusável. Mas eles não trouxeram uma nova mensagem. Eles não trouxeram a introdução do milênio. Estamos aí, sepultando, sendo sepultados, casando, sendo casados, dedicando crianças, chorando, sorrindo, sofrendo, coçando, envelhecendo. No milênio não haverá nada disto. Isso só acontecerá depois das bodas do Cordeiro, que não será aqui na terra. Mas, veja só, no milênio estaremos aqui na terra. A terra é nossa. A terra é da esposa do proprietário. Ele tem casado com ela com comunhão universal de bens. Não é parcial, não é total separação. Não, é comunhão universal de bens que Jesus tem casado com sua esposa.
Agora, por que ele tinha que aparecer? Então o profeta de Deus discorre sobre a árvore noiva, que foi aquela árvore que foi comida por 4 insetos terríveis durante as eras. E logo ela brotou com Lutero e cresceu com João Wesley e os dons pentecostais, e logo vem a plenitude novamente. A árvore é Cristo em você, é Cristo em vós, esperança da glória. É o mistério tríplice de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja, que quer dizer, é Cristo na terra. Ele está aqui. O profeta de Deus está afirmando isso aqui na festa das trombetas. Ele está aqui novamente, formando uma pirâmide com seu corpo durante as eras: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Virtude, olha, veja só, cada virtude sendo uma expressão especial definida de cada era, formando 7 degraus. E logo ele mostra aqui que você então poderia chegar naquele lugar onde estava o rei. E vem a pedra de coroa. Agora, isso se torna uma linguagem estranha, é uma língua estranha para um mundo acostumado. Jesus é Salvador, Jesus morreu na cruz para nos salvar, Jesus ressuscitou, Jesus veio no Pentecostes e eu falei línguas e tudo isso. Não é assim mais. Isso é Cristo em você, esperança da glória. É a única esperança, é Cristo em você. Por que ele tinha que aparecer nestes últimos dias? Então você traga a mensagem em ordem e você vai ver onde Cristo era aquela árvore. E ele está se manifestando em plenitude. Ela tem dado as flores, os frutos, e agora não é nada mais do que momento de colheita. Deus não está trabalhando com semeadura. O mundo tem que entender isso. Deus não está semeando, ele está colhendo. Se você foi semeado, agora você está sendo colhido. A mensagem veio para colher. E essa é a trombeta de Deus. Esse é o alarido de Deus. Você é uma semente que foi plantada e se manifestou em Cristo. Por isso você crê sem dificuldade nenhuma, sem tropeço na mensagem da hora. E agora você está na chamada da trombeta, está na chamada da colheita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper,
fizesse tão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada. Quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizessem tão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, ficar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada. Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão, e não mais me atrai o mundo, pois estou em sua mão. Na montanha eu vi, e então conforto veio a mim. A visão tão gloriosa ficará até o fim. Eu vi, eu o conheço, pois comigo ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a ele, vida eterna recebi. Eu estava em fraqueza, quebrantado coração, meu pecado foi levado, tenho tua proteção. Pelas trevas e nas sombras, com Jesus não há temor. Doces foram os ensinos que aprendi do meu Senhor. Eu vi, eu conheço, pois comigo ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a ele, vida eterna